Alô pessoal, vocês já devem ter notado que uma das coisas que mais estamos em falta como cristãos é o pouco tempo que damos para a oração. Eu não diria ter pouco tempo, nenhum tempo. Praticamente já não temos tempo para orar, falar com Deus, buscar a presença do Senhor, dentre muitos motivos, né, de ordem espiritual. Por exemplo, nós sabemos que se você não dedica tempo em oração, isso logo de cara já quer dizer que você não ama o Senhor, você não tem prazer de estar com o Senhor. Alguém que ama o Senhor, alguém que realmente tem prazer em estar com o Senhor, isso vai se traduzir no tempo que ele gasta na presença de Deus. Mas também tem aquelas razões, claro, que são de ordem natural. Algumas coisas que no nosso dia a dia se apresentam a nós como um empecilho para nos dedicarmos seriamente e levarmos seriamente uma vida de oração, né, com mais tempo. O primeiro deles, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas o primeiro deles é a falta de sabedoria de remir o tempo. E uma das características de sabedoria que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele diz: vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Como é que o sábio anda? Remindo o tempo, aproveitando o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus quer dizer o quê? Quer dizer que as coisas maléficas, o investimento satânico para nos ver distante de Deus, separados de Deus, está muito mais forte do que antigamente. Satanás está muito mais ativo na sociedade do que antigamente. E precisamos tomar isso com muita seriedade, para você ter noção de que o tempo que você tem, o dia que você tem, precisa ser melhor aproveitado. E aproveitar melhor o dia é você dedicar um bom tempo em oração, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Você já deve ter essa impressão, e eu também muitas vezes já tive, de que o tempo está a correr muito rápido, né? O tempo está a passar muito rápido. Às vezes você acorda e quando você dá conta já anoiteceu. Você pensa, cheia, meu, peraí, hoje é quê? Não, hoje é sexta. Meu, poxa, parece que segunda-feira era logo ontem. A impressão de que o tempo está a correr muito rápido, às vezes nos faz pensar que não, Deus mexeu em alguns astros, sei lá, ou em algum outro sítio e fez o tempo passar mais rápido do que na época de Davi, por exemplo. Mas não, o tempo é o mesmo. Mas o que mudou? É a maneira como gerimos esse tempo. A verdade é que nós vivemos numa época onde o número de compromisso quadruplicou. De modo que uma pessoa hoje, ela tem no seu dia muito mais coisas que o ocupam do que um cristão, por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo. E dentre estas coisas que nos ocupam e que muitas vezes faz com que temos a impressão de que o tempo está passando muito rápido, acho que a principal delas é o uso das redes sociais. Porque há um dado, não sei se é comprovado cientificamente, mas há um dado que se diz que com isso que se inventou agora, por exemplo, os Reels, principalmente no Instagram ou no Facebook. O Facebook também tem o feed, né? Que se você tiver a rolar aquilo, a média de tempo que uma pessoa leva a rolar aqueles Reels corresponde a 2,4 quilômetros de distância percorrida a pé. É só você fazer a ideia, né? Quanto tempo você levaria para percorrer a pé 2,4 quilômetros de distância? Você vai ter ideia do que as pessoas gastam diariamente, em média, né? Falar em média, porque há aqueles que estão muito mais. Em média, você vai ter ideia quanto tempo as pessoas gastam nas redes sociais. E não só vendo os Reels, que muitas que ultimamente está chamando muita atenção, principalmente nessas redes mais populares, como o TikTok, que tem aquela coisa de vídeos curtos, insatisfatórios. São curtos e insatisfatórios. Insatisfatórios porque nenhum deles te satisfaz. É tudo sobre nada. Então você vai rolando assim a cada segundo. Às vezes a cada segundo, a cada 2 segundos, 3 segundos, você se contém num, mas rola logo. A par disso, tem também um fator muito interessante, que é o número de grupos no WhatsApp que as pessoas estão hoje. Tudo isso que eu estou a falar, eu estou a apresentar como motivo natural, que não é por si só um mal, mas
Satanás tira proveito disso para nos levar à lassidão espiritual, à preguiça espiritual. E não temos nenhum tempo de oração. Então você veja, a pessoa está em 5, 6, 10 grupos no WhatsApp. E quando ela liga a rede móvel, o Wi-Fi, que ela ouve pim, 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 aqueles bips. É claro que aquele bip, há até alguém que disse, eu ouvi essa ideia, já me esqueci de onde, mas você sabia que o toque de notificação do WhatsApp e do Facebook é tal igual, tem praticamente a mesma função que um sino de coleira de um cachorro, de tal modo que quando você ouve aquele bip, pim, não importa o que você estiver a fazer, a tua atenção logo se desvia. Por exemplo, se você estiver a ler e concentrado na leitura, ou estiver a orar e concentrado realmente, basta um bipzinho daquilo, a tua atenção automaticamente se desvia. E esse toque, esse sino da notificação do WhatsApp, do Messenger, funciona como um reflexo condicionado, tal igual como se fez no estudo do Ivan Pavlov. Esse sino funciona, vamos dizer, como uma lavagem cerebral, que de certa forma te obriga, você se sente meio que obrigado a ver a mensagem, a ler a mensagem. Acabamos por nos prender numa rede de compromissos, vamos dizer, que nos gastam tempos infinitos. E isso faz a nossa vida parecer que o tempo está a correr muito depressa. Porque você não nota, enquanto estás aí nas redes sociais, a responder mensagem, responde aquele, está a cuidar, fofoca daí, fofoca daqui, está a cuidar. Você não nota. Quando você notar, são 1 da manhã. Faz um experimento, né? Por exemplo, faz um experimento. Desativa as redes sociais durante uma semana. Por exemplo, no iPhone, ele apresenta semanalmente o relatório do tempo de ecrã. Eu fiz isso. Fiz esse experimento. Eu parei de usar as redes sociais, fiquei só com o YouTube e fiz esse experimento. Quanto tempo de ecrã eu tive na semana que eu desinstalei as redes sociais? O relatório veio, olha, você usou 79% a menos, que dava por ali umas, acho que 3 horas por semana, na semana. Durante a semana eu fiquei 3 horas no ecrã do telefone, que dava uns 70% a menos logo na primeira semana. Nos dias normais não, aqui vai passar mais de 15 horas. E depois disso nós vamos dizer ou pensar que não, no nosso tempo parece que as horas estão a correr mais rápido. Não. O dia sempre teve 24 horas. A medição é que foi diferente, mas sempre teve 24 horas. Nós é que estamos muito presos em muitos compromissos. E nós já não temos tempo de orar por causa disso. Mas também, a par disso, um outro fator, acho que eu diria de ordem natural, praticamente hoje já não achamos as coisas, os problemas, as dificuldades que temos como motivo de oração. Eu tive a conversar com um amigo, isso me chamou muita atenção, e em uma dada altura ele perguntou: Roger, se você tiver dificuldade na educação ou em alguma coisa que você quer ensinar no teu filho, o que você faz? Eu disse: não, eu vou pesquisar em livros, em especialistas aí no YouTube, na internet, como é que isso se resolve e tudo mais. Eu disse: e você? Eu disse: não, a primeira coisa é muito simples. Eu coloco meu olho na oração. Eu oro a Deus e a coisa se resolve. Espera, para ti não saber lidar com a questão da disciplina, não saber lidar com a questão da educação, teu filho, é motivo de oração? Eu disse que sim. Eu vejo uma coisa assim, para mim tudo é motivo de oração. Eu disse: uau. Eu me toquei e disse: isso que está em falta na nossa geração, isso que está em falta nos crentes de hoje. Praticamente já não se encontra motivo de oração, a não ser aqueles bem habituais, né? Vamos orar pela vida espiritual da igreja. Mas não, você está com um problema no trabalho.
que te vem à mente? Oração? Não. Te vem na mente primeiro um monte de resoluções que você pode adotar, caminhos que você pode percorrer para resolver aquele problema. Mas o que está errado nisso, Jorge? Não, você tem que resolver, na verdade, os problemas. Mas uma coisa é verdade, que se você colocar em oração um problema que você está passando, uma dificuldade que você tem, a maneira de resolver com certeza será mais correta do que você tomar a iniciativa própria, com base nas tuas forças, com base na tua sabedoria, de resolver esses problemas. Você vai ver que, às vezes, o caminho que você vai percorrer para resolver esses problemas são caminhos que vão corromper a tua alma, vão manchar o teu espírito, vão manchar a tua vida espiritual. E muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos problemas são resolvidos assim, com caminhos pecaminosos, mas o objetivo é resolver. Mas muitas vezes a resolução desse problema passa por esses caminhos em trevas, que às vezes nos deixam mais cegos e nos afastam de Deus. Mas desde que o problema foi resolvido, nós sentimos uma satisfação. E porque o mundo que vivemos é um mundo onde nos é apresentado um monte de possibilidades de resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. Você não está a engravidar, você tem milhares de médicos hoje com milhares de aparelhos para ver. Você sofre de uma certa doença. A medicina evoluiu tanto que tem um monte de aparelhos e comprimidos que foram inventados e descobertos que de certa forma resolveriam o teu problema. E vivemos num mundo assim, cheio de possibilidades de resolver os nossos problemas. Mas não nos vem na mente de que se nós orarmos, a resolução pode ser muito mais fácil. Mas acima de tudo, além de ser fácil, ela não vai corromper, terá pouco risco de corromper a nossa alma. As pessoas hoje estão a passar muitos problemas, muitas dificuldades, muitas necessidades, mas não vem à mente de que precisam recorrer ao Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apegues. Não confie na tua sabedoria. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Desejo que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Porque quanto à oração, quanto ao tempo de oração diante da presença de Deus, nós temos falhado. E muito. Completamente. Nós deveríamos ter mais vergonha na cara e assumir que nós temos pecado contra o Senhor e o nosso pecado se resume principalmente nisso. Nós não temos prazer nele. Nós não temos prazer de estar com ele. Pense nessas palavras. Se possível, partilhe com os teus amigos. Partilhe com os teus irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe.